finalmente nasceu essa criança. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui ao canal da Dona Maria. Já deixa aí o seu joinha. Temos aí a possibilidade de você se tornar membro, né? Se for interessante para você, ajuda aí o crescimento deste canal. Se não for inscrito, já se inscreve aí e deixa aí o seu comentário, o que é que você tem achado desse canal, o que é que você acha desse vídeo, né? Propõe aí outros temas para trabalharmos aqui, assim crescemos juntos, né? Estudando juntos, crescemos aí na fé e na ciência. Antes de entrar direto ao assunto, gostaria de compartilhar com você como é que foi a criação disso, né? Para você entender o porquê deste trabalho. É o seguinte, eu com 16 anos publiquei este livro aqui. Fui desenhista desse livro, tem até o meu desenho aqui atrás. Eu comecei desenhando aqui quando eu trabalhava lá no Cantinho da Criança e foi super legal, porque eu, muito novo, decidi que queria ser desenhista. Sempre gostei de desenhar e resolvi transformar esse gosto, né, esse hobby, né, em profissão. Esse aqui foi um outro livro que eu desenhei também, que fala sobre o Natal também. E eu quero destacar aqui duas obras que para mim foram muito especiais, né? Todas eu gostei muito de trabalhar, mas essa primeira aqui que eu tenho a versão que eu mesmo encadernei, que foi um teste, né? Não sei se a Canção Nova ainda faz, que é o Mangá do Rei Davi. Então foi o meu primeiro trabalho, assim, 100% meu mesmo, e que eu tive que adaptar os textos da Bíblia, lá do livro de Samuel, entender o contexto do tempo de Israel, no tempo dos juízes, as rivalidades dos povos antigos ali, os hititas, os egípcios, os hebreus, as divisões entre os hebreus, os filisteus, amorreus, edomitas e por aí vai, né? E fui desenhando isso aqui e foi super legal, porque aqui eu tive essa oportunidade de unir a história, o estudo da história e a arte do desenho, algo que como professor eu sempre quis fazer, né? E graças a Deus deu muito certo. Posso dizer que esse é o meu grande diferencial como professor. E outro que para mim foi muito importante também é essa aqui. Tem um livro específico desse aqui, Dona Maria pode colocar aqui, né? Que fala sobre a história da missa, né? Eu coloquei a Teresa como narradora. E é um livro que foi publicado pela Cleofas, você pode adquirir. E para mim isso foi muito especial, porque o professor Felipe Aquino, que é o cara lá da Cleofas, né, é a minha maior referência. Ele é o meu grande herói, né? Eu quero ser ele quando crescer. E para mim ter um livro que tem a apresentação dele, ele decidiu, né, publicar pela editora dele, para mim isso é um grande troféu, sabe? É uma criança indo trabalhar com o Batman, entende? Para mim foi muito especial. Diversas ilustrações aqui para explicar todo o contexto de espera do Messias, o que aconteceu depois que o Messias veio, o que era esperado, o que ele fez, o que ele não fez, judeus convertidos, a chegada dos gentios e também, né, todo o processo de como criou-se, né, por que celebramos a missa da forma como celebramos hoje, né? A questão dos tempos litúrgicos e tal, as cores, a formatação do rito, então tudo tá aqui. Então foi muito legal, um trabalho de fé e história. E chegamos a este aqui, que para mim eu posso dizer que é um trabalho já mais maduro, não pensando na criançada, né? Mas pensando no jovem adulto, que quando pega a Bíblia, né, para fazer o seu estudo, tem aqueles questionamentos históricos, né? Mas quando aconteceu isso? Por que aconteceu isso? Por que é importante isso? Por que acreditamos nisso? Então, eu desenvolvi esse material com informações históricas, né, do contexto conturbado da igreja ali do primeiro século, né? E quando é que Paulo ele entra em cena e tem essa difícil missão
de abraçar, de fazer com que a igreja tivesse condições de abraçar o mundo além do contexto histórico, dos limites culturais do judaísmo. E foi interessante que o quê? Eu comecei a fazer assim que eu elaboro meus planos de aula, né? Eu vou desenhando, marcando os objetivos, as etapas, né, da aula, o que eu vou trabalhar com os alunos. E não foi diferente. Esse é o meu sistema de estudo e meu sistema de ensino. Então eu vou elaborando os mapas, anotando as principais características daquela civilização. E assim eu fui estudando sobre as cartas paulinas. Disso evoluiu, né, para... Olha que legal esse esquema aqui de Coríntios. Para um curso de cartas paulinas. E eu acho muito interessante estudar sobre Paulo, por quê? Porque é essa transição de uma mentalidade, de uma visão nova, de salvação, de certo e errado, de sagrado e profano, né? De quem será salvo, de ressurreição e reencarnação, de essa cultura, essa religião, essa crença, essa busca pela verdade que transcende aos limites culturais de um povo e vai se espalhando por todo o Império Romano. É com Paulo que nós temos aí a apresentação do cristianismo para grandes mestres, né, da ciência, né, da filosofia, vamos dizer assim, né, com os nomes modernos, de filosofia, biologia, matemática, enfim, diversas disciplinas. Na época lá o sistema de ensino era bem diferente, mas quando Paulo apresenta o cristianismo lá em Atenas, é o cristianismo sendo apresentado para os grandes intelectuais da época. Então é um tempo muito importante, tanto para a nossa igreja como para a história da humanidade. O cristianismo construiu a civilização ocidental. E esse momento, quando nós estudamos Paulo, quando nós estudamos ali o livro de Atos dos Apóstolos, as cartas paulinas, nós vemos essa transição, nós vemos essa mentalidade, essa nova vertente religiosa, essa nova filosofia, tudo isso é apresentado para a sociedade, tudo isso começa a ganhar força. E aí apresentei para a editora Ave Maria e eles decidiram publicar. Então eu achei muito legal, porque esses mesmos esquemas, esses mapas mentais que eu faço aqui, tem aqui também, né? Aí como colocar o inverso, né, fundo preto e o branco, né, desenhado, dá até a impressão de que é tipo o quadro negro de escola, assim. Eu achei isso super legal, porque eu prefiro, né, o quadro negro do que a lousa branca lá. Eu acho muito melhor, né, principalmente para quem gosta de dar aula desenhando, né. Então foi um processo muito legal de oração, de estudos. Olha que legal, falando aqui das cartas proto-paulinas. Então foi um resultado muito bacana de uma soma, né, de estudo, de aulas, de vontade de desistir, mas do incentivo dos meus primeiros, eu chamo carinhosamente, né, dos meus primeiros X-Men, né, os alunos que fizeram a parte das 2 primeiras turmas de cartas paulinas, né, e eu usei isso aqui com eles quando eu apresentei lá na reunião com o pessoal da editora. Eu falei, olha, o que eu apresento para vocês aqui é algo que eu testei e deu muito certo, né? Deu muito certo com pessoas maduras, pessoas resolvidas, pessoas que querem caminharem, navegar em águas mais profundas, né? E o resultado foi maravilhoso. Então decidiram publicar e eu estou muito feliz. Chegou ontem, né? Não sei quando que esse vídeo vai ser postado, né? Mas ontem, né, o dia que eu estou gravando, chegou em casa, eu abri, já fiquei igual criança, animado com o brinquedo novo, e eu quero dividir isso aqui com vocês, tá? Então, se você quer se aprofundar na história de Paulo, se você quer se aprofundar na igreja primitiva, como nasceu a igreja, quais eram as condições políticas, econômicas, culturais, quais eram as outras vertentes religiosas que o cristianismo ele confrontou, ele teve contato, e muitas vezes foi um diálogo manso, muitas vezes foi um diálogo muito tenso com o politeísmo, com diversas outras seitas em diversos outros lugares, né? Então é bem legal aqui, vou destacar uns mais para frente aqui, ó, olha só que interessante. Primeira carta aos Tessalonicenses, né? A primeira carta aos Tessalonicenses era do ano de 50, 51, primeiro escrito do Novo Testamento.
Então, quando Paulo chega na região da Tessalônica, como era essa região? Onde fica isso? Né? O que pensava aquele povo? Qual era a educação? Qual era a herança cultural daquele povo? Quando Paulo chega, vamos lá, na próxima Galácia, né? Na região da Galácia, né? Quando ele escreve aos Gálatas, então tem um mapinha aqui, tem algumas informações, né, históricas, aqui algumas datas importantes, falando sobre a parte norte, parte sul da região da Galácia, quais eram essas heranças culturais, que tipo de povo estava lá, né, como foi essa recepção do cristianismo nesses lugares em que Paulo chegou ali para levar o evangelho. Então é muito legal, é muito gostoso poder me aprofundar nisso, estudar, fazer o que eu amo fazer, que eu mais amo fazer, que é estudar, e mais legal ainda é poder dividir com você. Então, se você quiser adquirir, o link está aqui embaixo, né? Você pode adquirir e mais do que adquirir, vamos estudar junto, vamos trocar ideia, manda mensagem, olha, não entendi isso, olha, eu acho que ficou faltando isso, porque não adianta nada a gente estudar e querer crescer sozinho. Eu quero estudar e quero crescer junto com você, eu quero ter participação aí no seu desempenho, no seu crescimento espiritual, no seu crescimento aí na ciência. Vamos estudar junto, tamo junto e eu espero que vocês gostem aí dessa leitura. Em breve teremos aí outros guias de estudo aí de outros livros da Bíblia, beleza? Muito obrigado, fique com Deus, Deus te abençoe, tamo junto.